Ensinamentos de Jesus para transformar sua vida. Antes de tudo existir, ele já estava lá. Na criação do mundo, ele estava lá. Antes que eu e você sequer fôssemos planejados, ele já estava lá. Antes de Moisés abrir o mar, ele estava lá. Antes de Noé construir a arca e salvar a família do dilúvio, ele já estava lá. Poderoso, eterno e infinito, amoroso, conselheiro, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Esses são alguns dos nomes dele. Jesus, que mesmo sendo eterno, mesmo sendo totalmente Deus, escolheu também ser totalmente humano. Sofreu aqui, conheceu cada uma das nossas dores. Tudo isso para se entregar em nosso lugar, nos permitir a vida eterna e, além disso, nos dar liberdade. Liberdade das sombras, liberdade de toda maldade, liberdade das obras das trevas, ainda nesta vida. Como eu poderia falar, dia após dia, ensinamentos humanos, ensinamentos de homens e mulheres que estão na Bíblia, e não citar os ensinamentos que nosso Jesus nos deixou enquanto estava aqui na Terra, na sua forma humana? Meu objetivo é que você saia desse vídeo mais sábio do que entrou, que saia daqui com mais aprendizado, mais crescimento e mais motivação para continuar a caminhar. Eu me chamo Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto Reflexão. Se você busca viver uma vida com mais propósito, sabedoria e fé, já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Deixou o seu like? Que Deus te abençoe e muito obrigado. Agora, esses são os 5 ensinamentos que podem ser a chave para um recomeço na sua vida. Ame o próximo como a si mesmo. Em Mateus 22, verso 39, diz assim: ame os outros como você ama a você mesmo. Esse é um dos ensinamentos mais conhecidos de Jesus, mas também um dos mais desafiadores. Jesus nos ensina que amar o próximo vai além de palavras bonitas ou gestos momentâneos. É uma atitude de vida. Amar o próximo é ter empatia, é se colocar no lugar do outro, é tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Mas há uma chave importante nesse versículo: como a si mesmo. Para amar verdadeiramente o outro, você precisa primeiro aprender a se amar. Muitas vezes somos duros conosco, nos criticamos demais, nos cobramos demais, nos colocamos para baixo. Como você vai oferecer amor e compaixão aos outros se você não consegue fazer isso com você mesmo? Comece olhando para dentro. Reconheça suas falhas, mas valorize também suas qualidades. Lembre-se de que você é amado por Deus e isso já é o suficiente para você se amar também. Quando você entende isso, fica mais fácil enxergar o próximo com o olhar de Jesus, um olhar de amor, de paciência e misericórdia. Como você tem tratado as pessoas ao seu redor? Seja em casa, no trabalho ou no dia a dia, você tem agido com amor e respeito? Lembre-se, pequenas atitudes de amor têm o poder de transformar vidas, e a sua pode ser uma ponte para levar a luz de Deus a quem mais precisa. Você precisa começar a prestar atenção em quem são as pessoas que você mantém ao seu redor. Quem são as pessoas que você escolhe para estar ao seu lado? Isso faz toda a diferença. Muitas vezes você não consegue desenvolver um relacionamento profundo e com propósito verdadeiro porque as pessoas que estão ao seu redor não são aquelas que realmente deveriam fazer parte da sua vida. Às vezes, a gente insiste em criar uma conexão com alguém por conveniência, como um colega de trabalho ou alguém com quem possivelmente vamos trabalhar um dia. Estamos tentando desenvolver alianças, seja como sócios, parceiros comerciais
ou de outra natureza, sem perceber que essas conexões talvez não estejam alinhadas com o que realmente buscamos para a nossa vida. É essencial entender que existem pessoas que apenas passam por nossa vida e pessoas que permanecem nela. E essas duas categorias são muito diferentes e distantes uma da outra. Quando você consegue identificar quem são as pessoas que verdadeiramente estão em sua vida, você começa a construir uma base de relacionamentos que realmente importam. Essas são as pessoas que você chamaria para o seu aniversário, que contaria sobre uma cirurgia importante ou com quem compartilharia a alegria de uma promoção no trabalho. Reconhecer essas pessoas e dar a elas o devido valor é fundamental. Mas não basta apenas identificar essas pessoas. É necessário cultivar esses relacionamentos. Mesmo que os horários sejam apertados, que a rotina esteja cheia de afazeres, é preciso encontrar tempo para mostrar que você se importa. Uma ligação, uma mensagem, um gesto de cuidado, tudo isso fortalece a base de afeto que nos permite amar verdadeiramente. Quando fazemos isso, estamos vivendo um dom de Deus. Ele nos capacita a nos colocarmos no lugar do outro, a enxergarmos a vida com empatia e a desenvolvermos relacionamentos baseados no amor genuíno. Esse é um processo que exige esforço, constância e intencionalidade. Mas quando mantemos o passo firme, a cabeça no lugar e o coração alinhado com os princípios de Deus, esse estilo de vida começa a se manifestar de forma natural em nós. Ele se torna parte de quem somos. Amar, cuidar e valorizar as pessoas que realmente importam não é apenas um ato, é uma decisão diária que transforma tanto a nossa vida quanto a vida das pessoas ao nosso redor. Jesus tinha uma base de 12 pessoas, os seus discípulos, que caminhavam com ele diariamente, compartilhando momentos de alegria, tristeza, aprendizado e missão. Ao mesmo tempo, Jesus esteve presente na vida de milhares de pessoas. Ele falou para multidões, curou os enfermos, ressuscitou mortos e proclamou o reino de Deus para todos que estavam ao alcance da sua voz. Milhares testemunharam seus feitos, ouviram suas palavras de sabedoria, amor e reconciliação. Mas apesar desse alcance enorme, a intimidade de Jesus era compartilhada com poucos. Seus 12 discípulos eram os confidentes, aqueles que sabiam de seus planos mais profundos, que ouviam as lições mais impactantes e que estavam presentes nos momentos mais cruciais da sua vida. Não é a quantidade de pessoas em nosso círculo social que define o impacto que causamos, mas sim a qualidade dos relacionamentos que cultivamos. Ele sabia que, para cumprir sua missão, era necessário concentrar suas energias e seu amor em um grupo pequeno, mas dedicado. E a partir desse grupo, o impacto seria multiplicado para o mundo. Se você deseja causar um impacto no mundo, seja através da sua arte, dos seus negócios, da internet, dos estudos ou da sua eloquência, o primeiro passo é olhar para dentro. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Quem são aqueles que compartilham da sua visão, que te fortalecem, que caminham ao seu lado? Não subestime a importância de valorizar esses relacionamentos próximos. É neles que você encontra apoio, honestidade e um reflexo do amor genuíno que Deus nos ensina a ter. Ao valorizar as pessoas próximas, você cria um fundamento sólido que te permite expandir seu amor e empatia para os outros, mesmo aqueles que você não conhece profundamente. Amar o próximo de forma genuína começa com a capacidade de amar verdadeiramente aqueles que já estão dentro do seu círculo. Essa é a base para desenvolver relacionamentos mais significativos e para impactar positivamente a vida de outros. Não tenha medo de encerrar ciclos que já não fazem mais sentido.
Assim como Jesus não hesitava em ir para novos lugares e seguir novos caminhos, mesmo deixando algumas multidões para trás, nós também precisamos reconhecer quando é hora de deixar ir. Alguns ciclos se encerram para que outros mais alinhados ao propósito de Deus possam começar. Confie que ao entregar seus relacionamentos e decisões ao Senhor, Ele guiará você a construir conexões que refletem seu amor e a realizar grandes coisas com base nesse amor. Perdoe mesmo quando é difícil. Em Mateus capítulo 6, verso 14, está escrito assim: se perdoarem as pessoas que ofendem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Quando alguém nos machuca, nossa primeira reação é guardar ressentimento, retribuir a dor ou simplesmente nos fechar. Mas Jesus nos ensina que o perdão é um caminho de cura, não apenas para quem nos machucou, mas principalmente para nós mesmos. Talvez você esteja carregando o peso de mágoas antigas. Talvez alguém tenha te ferido profundamente e você sente que nunca será capaz de perdoar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O perdão não significa que o que aconteceu foi certo, e muito menos que você precisa voltar a confiar na pessoa. Perdoar é abrir mão do controle que aquela dor tem sobre a sua vida. O autor William P. Young escreveu uma frase que é ao mesmo tempo simples e profunda. Perdoar não quer dizer esquecer. Perdoar é soltar a garganta do outro. Eu acredito que perdoar seja exatamente isso. Não significa que você vai parar de pensar nisso algum dia, porque, sejamos sinceros, nossos pensamentos nem sempre estão sob nosso controle. Pode ser que mesmo após o perdão, em um dia tranquilo, enquanto você está aproveitando um momento feliz, aquela memória dolorosa volte, causando desconforto. Mas sabe qual é a diferença quando você escolhe perdoar? É que nesse instante você decide não agarrar essa memória com força, não a abraça para si. Pelo contrário, você a solta, permite que ela vá embora. Perdoar é isso, soltar. É um ato consciente de deixar ir, mesmo quando seria mais fácil se apegar à mágoa, alimentar o rancor ou justificar a dor. O perdão não apaga a memória, mas redefine como você escolhe lidar com ela. E mais importante, perdoar não é um presente que você oferece ao outro. É um presente que você oferece a si mesmo. É um ato de carinho com o seu coração, que merece ser leve, e de respeito com a sua mente, que não precisa carregar o peso de algo que já deveria ter sido deixado para trás. Quem somos nós para não perdoar? Nós que tropeçamos desde o momento em que acordamos até o instante em que fechamos os olhos para dormir. Nós que tantas vezes erramos sem perceber ou até com plena consciência. Se Deus, que é perfeito, nos perdoa repetidamente, quem somos nós para negar o perdão aos outros? É um exercício de humildade, entender que muitas vezes a pessoa que nos magoou também está vivendo suas próprias batalhas internas. Quantas vezes você não enfrentou lutas que só você e Deus conhecem? Quantas noites você não passou em claro, imaginando cenários terríveis, acreditando que tudo estava perdido? Assim como você teve suas tempestades, os outros também tiveram. Assim como você enfrentou dias ruins e tempos de escassez, os outros também enfrentam. E aqui está uma verdade dura, mas essencial. A tempestade não escolhe um só coração. Ela vem para todos. Cada um de nós tem suas feridas, suas inseguranças, seus momentos de desespero. O perdão nos lembra que estamos todos juntos nesse processo de ser humano. Quando escolhemos perdoar, estamos, na verdade, nos conectando ao sofrimento do outro e reconhecendo nossa própria fragilidade. Porque no final das contas, o perdão não é apenas um ato de graça, é também um ato de profunda empatia,
Jesus nos mostrou o exemplo máximo de perdão ao morrer na cruz e dizer em Lucas 23, verso 34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Se ele, sendo perfeito, escolheu perdoar, quem somos nós para nos recusarmos a fazer o mesmo? Liberte-se desse peso. Peça a Deus que te ajude a perdoar, mesmo que seja aos poucos. Quando você perdoa, você não apenas alivia o coração do outro, mas principalmente o seu próprio coração. É algo que não tem discussão. Quem perdoa está ao lado da luz. Quem perdoa está no caminho certo. Como está escrito em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim, Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não se preocupe com o amanhã. Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Nós vivemos em uma época onde a ansiedade domina. Estamos sempre preocupados com o futuro, com o que vai acontecer amanhã, com o que as pessoas vão pensar, com as contas que precisamos pagar e os problemas que precisamos resolver. E no meio disso tudo, esquecemos de viver o presente. Pare de trazer à tona coisas do passado e colocá-las na mesa, porque isso só te impede de seguir em frente. Talvez você pense que, ao reviver esses momentos, está se curando, mas na verdade está se ferindo ainda mais. E não adianta também projetar sua mente para o futuro, para situações que você nem sabe se vão acontecer. Isso só te impede de viver o que está aqui, o agora. Os dados sobre saúde mental no Brasil são alarmantes. Estamos vivendo uma realidade onde, se você está simplesmente parado em um lugar, apenas contemplando uma paisagem, parece que você está perdendo tempo. Você sente que não está usando o seu potencial máximo, que não está aproveitando o momento. É como se o simples ato de existir já não bastasse. Parece que você precisa estar sempre fazendo algo útil, praticando um esporte, gravando um vídeo, registrando cada momento, produzindo conteúdo, se ocupando com algo. Essa mentalidade tem nos adoecido profundamente. Existe uma diferença entre ser produtivo e viver constantemente com a sensação de que nunca está fazendo o suficiente. Essa pressão pode ser tão grande que até durante o almoço, em vez de apenas comer e apreciar a refeição, você sente que precisa assistir a algo que te ensine a melhorar, a ser mais eficiente, a consertar algo na sua vida. E embora buscar aprendizado seja positivo, a desconexão completa, aquele momento em que você simplesmente para, se enxerga, sente e vive o presente, tem se tornado algo raro e negligenciado. Essa desconexão é essencial para a nossa saúde mental e emocional. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 34, Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam os seus próprios problemas. O presente é um presente que Deus te deu. É tudo o que você realmente tem, e é nele que você pode encontrar paz, força e propósito. Pare de ser atormentado pelos fantasmas do passado ou aterrorizado pelas possíveis catástrofes do futuro. Escolha viver hoje. Permita-se estar aqui agora, experimentando a beleza e a simplicidade do momento presente. Esse é o único tempo que importa, o único tempo onde você pode agir, sentir e ser. Viva um dia de cada vez, sem carregar os pesos do que já passou ou do que ainda está por vir. Deus está cuidando do seu futuro
mas Ele quer que você aproveite o presente que Ele te deu. Jesus nos ensina a confiar no cuidado de Deus. Ele nos lembra que o amanhã está nas mãos dele e que a única coisa que temos de fato é o agora. Quando a gente se preocupa demais com o futuro, estamos assumindo um fardo que não fomos feitos para carregar. A ansiedade pelo que ainda não aconteceu nos impede de enxergar as bênçãos do hoje. Respire fundo, confie em Deus. Ele está no controle de todas as coisas. O amanhã pertence a Ele e isso é o suficiente para você descansar. Concentre-se em dar o seu melhor hoje, em fazer o que está ao seu alcance agora e deixe o restante nas mãos do Senhor. Seja luz onde você estiver. Em Mateus capítulo 5, verso 14 diz assim: Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus nos chamou para ser luz neste mundo. Em um tempo onde as pessoas estão tão perdidas, cansadas e machucadas, você pode ser um ponto de esperança, um farol que ilumina o caminho dos outros. Ser luz não significa ser perfeito ou ter todas as respostas, mas significa refletir o amor e a graça de Deus em cada atitude. Você já percebeu que nenhuma mudança que você provoca em si mesmo termina apenas em você? E mais, nenhuma mudança que realmente acontece dentro de você passa despercebida por aqueles que estão ao seu redor, especialmente por aqueles que têm um coração aberto para aprender. Você já encontrou pessoas que têm um brilho especial no olhar? Pessoas que demonstram um interesse genuíno no que temos a dizer, que parecem sedentas por aprendizado em cada interação, em cada conversa? Essas pessoas são raras, mas profundamente significativas. Elas têm o poder de nos fazer entender o nosso propósito. Muitas vezes, sem nem perceber, essas pessoas nos dão um direcionamento, nos ajudam a enxergar algo que sozinhos talvez não perceberíamos. Elas nos inspiram a continuar. Quando você escolhe crescer, mudar, ser melhor do que foi ontem, pode ter certeza, isso será notado. Existem pessoas que, ao te observarem, vão enxergar algo diferente em você. Elas talvez nem consigam nomear o que vem, mas vão sentir. Você sabe o que é? É a luz de Jesus. É a luz que brilha através de quem escolhe caminhar na verdade, na sabedoria, no amor. Essa luz não é sua, mas ela reflete em você e, através de suas atitudes, alcança os outros. As pessoas percebem quando há autenticidade nas suas ações. Elas se inspiram quando enxergam a verdade nos seus gestos, a sinceridade nas suas palavras e a retidão nas suas escolhas. Sua mudança não é só sobre você. Ela é um convite para os outros também crescerem, também se transformarem, também encontrarem a luz. Quando você escolhe caminhar na direção certa, quando escolhe agir com amor, sabedoria e integridade, você se torna um exemplo vivo de que a mudança é possível e de que com Jesus podemos impactar muito mais vidas do que imaginamos. Pense no seu dia a dia. Como você tem brilhado? Suas palavras têm trazido esperança ou desânimo? Suas atitudes têm mostrado generosidade ou egoísmo? Muitas vezes não precisamos de grandes feitos para ser luz na vida de alguém. Um sorriso, uma palavra de incentivo, uma oração ou até mesmo um gesto simples de bondade podem mudar o dia de alguém. Tenha cuidado com as suas palavras, tenha cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca é a prova e a evidência única do que tem sido alimentado em seu coração, do que tem estado em sua mente, do que você tem deixado crescer dentro de você. Então, muitas vezes você não sabe de onde está vindo alguns distanciamentos, algumas coisas, e o fato de algumas pessoas terem se distanciado de você. Mas muito desse afastamento vem disso, sabe? Dessa falta de cuidado com o que você tem falado,
com o que você tem deixado sair pela sua boca. As palavras carregam um peso enorme. Elas podem construir pontes ou erguer muros. Podem trazer vida ou causar feridas profundas. A Bíblia nos ensina, em Provérbios capítulo 18, verso 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, aquilo que você diz tem consequências diretas na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Quando você fala sem pensar, quando age por impulso ou deixa a amargura no coração se transformar em palavras duras, você está afastando pessoas que poderiam estar ao seu lado, que poderiam caminhar com você. Talvez você nem perceba, mas às vezes uma palavra dita em um momento de raiva, uma crítica desnecessária ou um comentário impulsivo pode quebrar relacionamentos que levaram anos para serem construídos. É importante lembrar que suas palavras são como sementes. Cada coisa que você diz está plantando algo no coração das pessoas. A pergunta é: o que você tem plantado? Amor, paz, sabedoria e encorajamento? Ou mágoa, tristeza, desconfiança e distância? Quando você começa a prestar atenção ao que diz, percebe que não se trata apenas do outro, mas também de você mesmo. Suas palavras refletem aquilo que tem dominado sua mente e seu coração. Se o seu coração está cheio de gratidão, amor e paz, isso será percebido em suas conversas. Mas se ele está cheio de ansiedade, raiva ou ressentimento, essas coisas também vão se manifestar. Por isso, faça um exercício diário de refletir antes de falar. Pergunte-se: isso que eu vou dizer vai edificar? Vai trazer algo positivo? Vai ajudar alguém? Ou eu estou falando apenas para aliviar algo em mim, sem considerar o impacto no outro? Palavras são como flechas. Depois de lançadas, não podem mais ser recolhidas. Use-as com sabedoria e amor. E se você já se arrependeu de algo que disse, lembre-se de que é sempre possível pedir perdão, se redimir e construir aquilo que foi quebrado. Deus nos dá a oportunidade de começar de novo, de mudar nossa forma de nos comunicarmos, para que nossas palavras sejam um reflexo do amor e da paz que vem dele. Assim como ele nos perdoa e nos dá novas chances, nós também podemos escolher usar nossas palavras para curar, reconciliar e fortalecer os laços que realmente importam. Comece hoje a usar sua boca como um instrumento de bênçãos, porque, como a própria palavra diz, a boca fala do que está cheio o coração. Então, encha o seu coração com aquilo que é bom, puro, justo e verdadeiro. E veja como suas palavras começarão a transformar não só a sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Escolha ser luz. Escolha ser um canal do amor de Deus onde quer que você esteja. O mundo precisa de mais pessoas dispostas a fazer a diferença. E você pode ser uma delas. Aprenda a perdoar e libere espaço em sua mente. Em Mateus capítulo 6, verso 14, está escrito: porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Quantas vezes guardamos mágoas que nos consomem mais do que gostaríamos de admitir? Tem uma frase do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas que diz assim: a capacidade de ver as coisas pelo ponto de vista da outra pessoa é uma das chaves mais valiosas no trato com os outros. Muitas pessoas acreditam que se elas tirarem um tempo e fizerem um esforço para entender e realmente se colocar no lugar do outro, elas estarão sendo feitas de otárias. Falando de forma bem direta, muita gente pensa assim. Mas na realidade, quando você escolhe liberar perdão e se colocar no lugar do outro, principalmente quando isso envolve alguém que te magoou profundamente, não é o outro que é beneficiado ou tem a vida facilitada.
o maior benefício é seu. O perdão não apenas cumpre um mandamento divino, mas é também a chave para viver uma vida mais leve. É um caminho para deixar de se preocupar e parar de carregar o peso de mágoas e ressentimentos, que muitas vezes nem deveriam ser seus. Perdoar não significa concordar com o que foi feito, nem justificar atitudes erradas. Significa sim que você está abrindo mão de permitir que essa pessoa ou essa situação continue a exercer poder sobre você. Quando você perdoa, você escolhe deixar ir o controle que aquela mágoa tinha sobre sua mente e suas emoções. Eu sei que é muito difícil praticar o perdão em alguns casos. Tem pessoas que parecem viver com a intenção de nos prejudicar, seja no trabalho, em rodas de amigos ou, o mais difícil, dentro da nossa própria casa. Convivências carregadas de sarcasmo, ironia, raiva, falas de desencorajamento e muita impulsividade tornam o perdão um desafio ainda maior. Mas aqui está algo importante para você lembrar. Quando você decide perdoar, você decide que alguém ou alguma situação não terá tanto poder assim sobre a sua vida. Inclusive, a ciência reforça isso. Quando você perdoa, você reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e ativa áreas do cérebro ligadas à empatia e ao bem-estar emocional. Perdoar é um ato que beneficia a sua saúde mental, o seu coração e a sua caminhada com Deus. É um ato de libertação, onde você escolhe priorizar sua paz e sua liberdade emocional, em vez de continuar preso às correntes da mágoa e do rancor. O perdão não é apenas uma questão espiritual, mas algo que afeta diretamente nossa saúde emocional e mental. No cotidiano, isso pode significar soltar o ressentimento por aquele colega que te tratou mal no trabalho, ou deixar para trás mágoas em relacionamentos familiares. O perdão, no dia a dia, é uma ferramenta de libertação que nos dá paz interior. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Em Mateus capítulo 7, verso 12 está escrito: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Essa é a famosa regra de ouro e pode ser aplicada em qualquer esfera da vida. No trânsito, quando alguém te fecha, você tem a oportunidade de reagir com paciência, da mesma forma que gostaria que os outros reagissem a um erro seu. Em um ambiente de trabalho, tratar os colegas com respeito e gentileza pode transformar a dinâmica da equipe. Essa é uma das lições de Jesus mais difíceis de colocar em prática. Por quê? Porque muitas vezes nós somos duros demais conosco. Nos tratamos muito mal. Repetimos em nossa mente coisas negativas sobre nossa condição financeira, nossa inteligência, nossa capacidade, nossa aparência, nosso corpo, nosso cabelo e até sobre o nosso estilo, nosso jeito de andar e se vestir. Essa cobrança excessiva e esse julgamento interno criam um descontentamento profundo dentro de nós. E por causa disso, acabamos não conseguindo ter algo de bom para oferecer aos outros. Tem gente que abre a boca para apontar 100 defeitos em você, mas não consegue mencionar uma única qualidade sua. Não consegue reconhecer suas habilidades, suas conquistas ou sua facilidade em executar bem alguma tarefa. E aí você pensa, essa pessoa me odeia. Mas na verdade, quando você observa mais de perto, percebe que essa pessoa tem um relacionamento conflituoso consigo mesma. Ela não consegue falar algo bom sobre você porque não consegue pensar nada de bom sobre ela mesma. Se você quer tratar os outros como gostaria de ser tratado, o primeiro passo é descobrir como você gosta de ser tratado. Reflita, o que eu aceito na minha vida? Que tipo de palavras e atitudes eu gostaria que as pessoas tivessem comigo? A partir dessa revisão,
dessa reflexão sincera sobre o que você gosta e valoriza, você começa a tratar os outros de forma mais carinhosa, com mais compreensão e empatia. Porque essa mudança começa dentro de você, na forma como você se trata. Mas claro, precisamos ter cuidado para não cair no excesso. Se passarmos anos focados apenas no amor próprio e no cuidado próprio, corremos o risco de nos tornar pessoas egoístas, como tantas outras hoje em dia, em um mundo que constantemente nos convida a pensar só em nós mesmos, no nosso progresso, no nosso crescimento. Por isso, é necessário equilíbrio. Precisamos saber a hora de parar de olhar só para dentro e começar a olhar para o outro. Precisamos refletir. Como eu tenho tratado as pessoas ao meu redor? Como eu lido com os outros no meu dia a dia? Esse equilíbrio faz toda a diferença. Ele transforma não apenas a forma como você se relaciona com os outros, mas também te leva muito mais longe, para lugares que talvez você nem imagine que poderia alcançar. Viva o hoje. Em Mateus capítulo 6, verso 34, está escrito assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A ansiedade por coisas que ainda não aconteceram nos rouba a oportunidade de viver o presente. Esse ensinamento nos convida a focar no que está diante de nós agora, seja na alegria de um momento simples com a família ou na realização de uma tarefa importante. Para viver plenamente, devemos aprender a confiar que o futuro está nas mãos de Deus e que o nosso papel é dar o melhor no dia de hoje. Nós precisamos entender que o único pão que pode ser comido é o pão de hoje. O pão de ontem provavelmente já está petrificado, principalmente se ele ficou fora de um recipiente tampado. E mesmo que tenha sido guardado, ele pode estar murcho. Já o pão de amanhã, nós nem sabemos se ele estará lá, porque nem sequer sabemos se o amanhã vai chegar. O pão que temos é o pão de hoje, o pão nosso de cada dia. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele não nos ensinou a pedir o pão de amanhã ou a lamentar pelo pão de ontem, que talvez não conseguimos comer. Ele nos ensinou a pedir o pão de hoje, porque ansiedade é muitas vezes um excesso de passado ou de futuro. Existem pessoas que dizem que depressão é excesso de passado, enquanto ansiedade é excesso de futuro. Mas depressão é uma doença séria e não devemos reduzi-la a alegorias, assim como a ansiedade, que também é uma condição de saúde. Mas em muitos casos, estamos lidando com um excesso em nossas cabeças, um excesso que nos prende dentro de nós mesmos, nos impedindo de enxergar além daquilo que já conhecemos ou que está armazenado em nossos pensamentos. Mesmo que você busque conhecimento, mesmo que se encha de sabedoria ou se dedique a adquirir informações que edifiquem, você não sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Às vezes, o que temos na nossa mente é suficiente para nos colocar em um estado de ansiedade, mas não é suficiente para nos tirar dela. É por isso que precisamos aprender a reconhecer o que é real, o que realmente vale a pena ser pensado e sentido. Mas também precisamos discernir o que é apenas a nossa mente tentando aumentar as coisas. Aquilo que é só medo, apenas um receio irracional que existe dentro de nós. Muitas vezes, quando trazemos esses pensamentos para fora, para o mundo real, percebemos que eles não fazem sentido, que não se aplicam à realidade. E quando isso acontece, entendemos que não somos os protagonistas da história da humanidade. Essa importância que às vezes damos para algo, ou esse medo que carregamos, quando analisados fora da nossa bolha, mostram que são apenas frutos da nossa mente. Porque, na verdade, cada pessoa está lidando com as próprias ansiedades, com os próprios desafios, com as coisas que ocupam a vida delas. Por isso é tão importante trazer os seus pensamentos para fora, colocá-los à prova
e verificar se eles realmente fazem sentido. Se é algo que você precisa temer ou gastar tanto tempo pensando. Quando você faz isso, descobre que muitas vezes aquilo que parecia tão grande na sua mente, no mundo real, é bem menor do que você imaginava. Seja manso e humilde. Em Mateus 11, 29 está escrito assim: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Esse ensinamento está diretamente ligado ao convite de Jesus para vivermos uma vida em paz e em comunhão com Ele. Ser manso e humilde não significa ser fraco, mas reconhecer que nossa força vem de Deus e que não precisamos carregar os fardos sozinhos. Jesus tinha todos os motivos para ser envaidecido. Ele tinha todas as razões para ser uma pessoa cheia de si, para chegar nos lugares e receber toda a atenção, e até mesmo se orgulhar disso, porque ele era e é digno de toda a atenção. Ele poderia ter exigido os melhores transportes para ir de um lado para o outro, tanto para ele quanto para os seus discípulos. Ele poderia ter reservado os melhores lugares nas festas. Poderia até mesmo ter feito uma seleção para andar apenas com as pessoas mais ricas e influentes da época. Mas ele nunca se colocou nessa posição. Mesmo sendo o próprio Deus, Jesus escolheu se colocar na posição de Filho de Deus. E mais do que isso, nos tornou filhos de Deus. Ele se colocou como um de nós. E o que há de bom em nós? Se formos sinceros, nada. Vivemos de erro em erro, de concerto em concerto, tentando não tropeçar nas mesmas coisas, mas infelizmente tropeçando. Ainda assim, Jesus quis ser um de nós, para nos mostrar que existe um caminho, uma redenção, uma nova chance e um outro jeito de viver. Isso tem tudo a ver com humildade. É hora de parar de andar por aí achando que você é melhor do que alguém. É hora de parar de alimentar a ideia de que as pessoas te olham e te rebaixam, de que elas te consideram menos. Quando você faz isso, acaba sentindo menos necessidade de rebaixar os outros também. Muitas vezes, esse pensamento de superioridade não começa como arrogância, mas como uma forma de defesa. Algo como: se eu considerar alguém menor do que eu, nunca vou me sentir menor do que essa pessoa. Mas isso, na verdade, é só uma tentativa de proteção. A questão é, você não precisa atacar ninguém para se proteger. Não precisa se considerar melhor do que ninguém. Não precisa usar sua posição, sua condição financeira ou seu conhecimento como justificativa para se sentir superior. Porque no fim das contas, ninguém é melhor do que ninguém. O que podemos aprender é a sermos humildes e a olharmos para as pessoas como elas realmente são, pessoas. Conversemos olho no olho, sem nos colocarmos acima nem abaixo de ninguém. Não precisamos colocar ninguém em um pedestal, mas também precisamos lembrar que esse pedestal não foi feito para nós. Esse pedestal não existe quando se trata de pessoas. Pessoas erram, falham, mentem, são contraditórias e precisam constantemente de conserto e avaliação. Pessoas são pessoas. Aprenda com Cristo, que foi perfeito, a reconhecer que você não é perfeito, que eu não sou perfeito, que nós não somos perfeitos. E é justamente por isso que precisamos ser humildes, como Jesus foi. Jesus nos ensinou todas essas lições muito poderosas e que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. Ao perdoarmos, tratarmos os outros com empatia, vivermos o presente e seguirmos a sua mansidão e humildade, encontramos uma vida mais plena, mais significativa e em sintonia com o que Deus deseja para nós. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários: Eu vivo com Jesus. E até o nosso próximo vídeo.